Não falei que era rápido? Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem. Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso bloco 2 do Zona de Ultrapassagem 46, uma satisfação estar com você aqui. Se você está vindo do nosso bloco 1, que bom que você continua com a gente. Se você está chegando aqui diretamente, seja bem-vindo a esse episódio do Zona de Ultrapassagem. Eu sou Gabriel Sawaf, fica aqui a recomendação para você voltar aí e acompanhar o nosso bloco sobre o GP da Emília-Romagna da Fórmula 1 em Imola, com vitória de Max Verstappen. Estamos aqui para falar sobre Fórmula Indy, MotoGP e também dar uma palhinha na Stock Car que começa os trabalhos semana que vem. Estou aqui com o João Rain e Gustavo Frigoto. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, vamos passar aqui os recadinhos de sempre, né? Siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, @Zona de Trapézio, Instagram, @Zona de Ultrapassagem. Lembrando que temos o nosso canal no YouTube, para você se inscrever lá, ativar o sininho das notificações, acompanhar nosso podcast por lá e também vídeos especiais que temos sobre a NASCAR que teve vitória de Alex Bowman, Fórmula Indy de Alex Palou. Se você teve um filho hoje ou amanhã, coloque o nome de Alex que ele vai ganhar uma prova algum dia. Lembrando você para se inscrever nos agregadores de podcast que estão disponíveis, dependendo do qual você usa, qual você está escutando esse podcast, inclusive. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaking Radio Public, Anchor e Podcast Go. E também, se tiver à disposição, dá coraçãozinho, dá joinha, estrelinha, florzinha, o que tiver aí para você biscoitar e aumentar nosso alcance, nós agradecemos, é de muito bom grato. E também temos nosso grupo no WhatsApp para você falar lá com a gente. Se você quiser entrar, manda uma DM. Gustavo Frigoto, João Rain, João Guilherme e toda a nossa trupe está presente lá no nosso grupo do Zap, como já diriam os demais. Acabou de chegar uma pizza aqui em casa, vocês acabaram de ouvir. E a gente vai falar agora de pizza. Por quê? Porque começou a Fórmula Indy. Qual a relação da Fórmula Indy com a Fórmula Indy não, né? É IndyCar, senão o pessoal vai brigar aqui comigo, né? Já faz um tempo que não se fala a Fórmula Indy de maneira oficial. Mas já começou a IndyCar, não tem nenhuma relação com pizza, mas vou passar aqui o grid para depois nossos analistas de primeira mão comentarem sobre a prova. O vencedor foi o espanhol Alex Palou, da Chip Ganassi, estreando na Chip Ganassi, ó, mandando a ver. Segundo lugar, Will Power, da Penske. Terceiro lugar, Scott Dixon, também da Chip Ganassi. Quarto lugar, Patton Ward, da McLaren. Quinto lugar, Sebastian Bourdais, da E-Ford. Em sexto lugar, Rinus VeeKay. Sétimo, Graham Rahal. Oitavo, Marcus Ericsson. Nono, Alexander Rossi. Décimo, Romain Grosjean. Grosjean estreando aí com um top 10 na Indy. Uma grande performance do Grosjean. Décimo primeiro, Jack Harvey. 12º, Simão Pagenaud. 13º, Takuma Sato. 14º, Scott McLaughlin. 15º, Ed Jones. 16º, Conor Daly. 17º, James Hinchcliffe. 18º, Dalton Kellett. 19º, Jim Jones. Aí, Jimmy Jones. Foi complicado, hein? 20º lugar para Max Chilton. 21º, Felix Rosenqvist. Né, ele até voltou ali, mas ele não encerrou a prova. Quem também ficou de fora foi o Colton Herta, o Joseph Newgarden e o Ryan Hunter-Reay. Gustavo Frigoto, você tá muito feliz que você achou que não ia conseguir acompanhar a prova, mas conseguiu acompanhar. Né, teve vários destaques aí, mas eu primeiro vou falar sobre uma questão que foi importantíssima nessa vitória do Palou, né, que chegou ali copando na Chip Ganassi, que foi a questão dos pitstops. Teve ali uma perspectiva, né? O Pato Ward foi o pole, largou muito bem. Tava todo mundo esperando 3 pitstops, pelo menos, né, nessa prova. O Alex Palou, até junto com o Will Power e o Scott Dixon, apostaram em 2. E no final das contas deu certo, olha só. Como que você viu aí essa manobra ousada, principalmente da Chip Ganassi, né, que com os seus 2 principais pilotos na prova fizeram isso. O Marcus Ericsson também usou essa estratégia, mas infelizmente ele é o Marcus Ericsson, né, a gente pode usar essa frase pro Ericsson. Mas como que você viu aí essa estratégia de 2 pitstops, quanto que ela foi determinante para essa vitória do Alex Palou? Foi completamente determinante, né, galera? Porque foi a guerra na pista daqueles que não tinham nada a perder ou queriam arriscar chegar um pouco mais à frente. Porque talvez quem começou com a estratégia de 2 paradas foi a galera do fundão, o Bourdais, o VeeKay, foi a galera que veio de trás e precisava de uma estratégia ousada, tá, que nem o Matar falou, né? Ficar o mais tempo na frente possível, era a estratégia deles, e no fim acabou funcionando. Eu acredito que pode ter sido algo que foi premeditado por esses caras lá de trás, e que a galera da frente, como o Palou, a Chip Ganassi
conseguiu analisar a corrida desse meio, analisar os tempos de volta e o índice de desgaste que esses caras estavam tendo e fez algo parecido para tentar aí desbancar as estratégias do Pato O'Ward e do Rossi, que até então, na primeira parte da corrida, eles estavam disputando, se degladiando ali entre si. O Palou, é claro, que acompanhou esse pelotão também, isso ajudou bastante, mas o O'Ward e o Rossi estavam num nível muito bom de começo de corrida. Eles estavam muito rápidos comparado ao resto do grid, e no fim a decisão da galera que vinha um pouco mais atrás, não muito, mas um pouco mais atrás, como o Palou e o Will Power, o próprio Dixon, eles com essa estratégia conseguiram sair muito na frente e perder relativamente pouco tempo. É claro que os dois safety cars contribuíram para essa economia de combustível necessária. As equipes conseguiram se adaptar a isso, enquanto as equipes que achavam que não tinham nada a perder, como a McLaren no caso do Pato e a Andretti no caso do Rossi, mantiveram a estratégia padrão deles sem risco, e isso acabou, no caso do Rossi, mais ainda, né? O cara perseguindo o líder terminar em nona corrida foi realmente um grande abalo, com certeza, e infelizmente prejudicou bastante aí a corrida dele, uma estratégia conservadora, ou seja, na Indy quem arrisca petisca. E até falando aqui em arrisca petisca, meu caro João Rai, muita gente ficou meio um pé atrás, né? O Gustavo Frigoto não foi um deles, porque até falou isso no nosso podcast da semana passada, do Chip Ganassi apostar no Alex Palou, né? Um piloto que era novato no passado, ganhou até uma prova, né, em St. Pete, mas foi a última na temporada, aquela prova, né, só valia para ver se o Scott Dixon ia ser campeão, o que precisava de uma tragédia, uma hecatombe para perder o campeonato. Mas o Chip Ganassi apostou no Alex Palou, mesmo com o pessoal meio assim, né, no lugar do Felix Rosenqvist, e o menino já chegou mostrando que ele tá ali, ó. Papai tá ali, principalmente ali no final, que o Will Power deu um calor, né? O Will Power tava mais com push to pass, né? Na Indy é controlado por segundos, né? Você tem um determinado número de minutos, de segundos para usar. E o Will Power tinha quase o dobro do Alex Palou, né? O Will Power fez uma estratégia muito boa e mesmo assim o Alex Palou segurou e ganhou. Foi uma corridaça. Chip Ganassi arriscou e saiu muito bem nessa aposta, né, João Rai? Com certeza, combinando também o que o Gustavo falou dessa estratégia de pit stops, porque o Alex Palou arriscou, viu que rendia mais os pneus, conseguiu conservar mais ali e combinar com o combustível para não fazer 3 paradas e só 2. Então, quando ele saltou na frente e conseguiu se manter, conseguiu controlar o desempenho, ficar tudo bem e ser muito constante com tudo isso e controlar também, no final, como você disse, essa pressão do Will Power, que chegou a tirar um tempo ali, mas não foi suficiente para que ele realmente pudesse cortar essa vantagem. Uma bela aposta aí no piloto espanhol. Também é uma coisa mais rara de ter um piloto espanhol, europeu, né? Temos aí até outros pilotos, mas não é tão comum assim. Mas é um piloto aí que vem mandando bem, fez bem essa estratégia e vai dar trabalho ao longo de 2021 na Fórmula Indy. Na IndyCar, desculpa, aí a falha. A Bruna Rodrigues, que é a pessoa que mais cobra isso no Twitter. Até falando aí essa questão, o Gustavo até citou do Matar. Não deixa de ser Fórmula. Não deixa de ser Fórmula. Então vamos parar com a nossa americanização e vamos começar a chamar também a NASCAR de Stock Car americano e pronto, né? Que não deixa de ser uma categoria de estoque, né? Tem que sempre lembrar disso. Que a NASCAR Mas Stock Car é americano também, então... Porque se não me engano, na sigla NASCAR tem Stock Car, se não me engano. Enfim, coisas da vida. Inclusive, é ao contrário, porque a gente fala Stock Car, devia falar carro, não sei o que é estoque em inglês. Carro padrão. Seria um carro padrão Brasil Pro. Carro padrão Brasil Pro, é o nome da Stock Car. A gente que tá americanizando a nossa Stock Car. Mas falando aqui, o Gustavo citou da transmissão, fica o destaque, né? Uma bela transmissão da cultura. Parabéns pro Rodrigo Matar e pro Jefferson. Fizeram um grande trabalho. O Matar, que participou de um podcast com a gente, via, né, no olho dele a vontade que ele tava de voltar para as telas. Atraiu ainda um Big One, né? Ele que saiu da NASCAR para Indy. A gente vai falar sobre esse Big One já. Mas uma outra coisa, Gustavo, a gente falou aqui dessa questão dos pits, falar também sobre a questão do push to pass, né? Porque o Pato O'Ward ali abusou, né? Faltou um pouco de cabecinha pro mexicano, porque enquanto tava lá o Will Power com 100, o Alex Palou com 60 e assim vai, o Pato O'Ward tinha 1 segundo, né? Então ele abusou ali, não soube fazer esse trabalho para remar ali, né? Porque causa que ele tava parando antes, né?
que ele parou com 18 voltas, o Alex Palou foi parar com 31 voltas, né? Então teve esse intervalo entre os stints, né, que provocou depois o Alex Palou arriscando em não parar, mas também essa questão do push to pass foi muito mal administrada pelo piloto da McLaren. Sim, teve essa consequência também, apesar de que com push ou sem push, o Pato O'Ward estava muito rápido, ele tinha o ritmo com certeza para ganhar a corrida com sobra se não fosse essa estratégia alternativa. Mas a Indy tem uma corrida muito longa e que favorece estratégias mirabolantes que podem dar certo no fim da navalha, e foi isso que aconteceu, né? Com seu safety car e com suas improbabilidades da corrida aí, a gente precisa destacar também, aliás, a corrida do Bourdais, né? Pelo amor de Deus, de 16º, ele com a equipe pequena, como sempre, conseguindo nessa estratégia alternativa economizar ao máximo num ritmo bom, combativo na corrida, tanto é que ele até deu um chega para lá no Pato O'Ward em um determinado momento e conseguiu aí uma 5ª colocação. Vamos ver o que ele apronta nesse campeonato aí. Isso é complicado da Indy, esse momento também, eu quero comentar sobre isso, sobre alguns pilotos fazerem essa opção, e sempre tem, né? O cara vai super bem no misto, tá bem no campeonato e vai ter que dividir o carro. Imagina como fica essa situação, né? No caso do Grosjean, teve um momento que ele tava no top 5 na corrida. É claro que a estratégia dele não favoreceu muito ele, mas aí ele consegue fazer uma primeira metade de campeonato muito boa, que coloca ele no top 5 do campeonato. Imagine que ele vai ter que ceder essa posição nos ovais. É muito complicada essa equação, né? Exato, lembrando que o substituto do Grosjean é o Pedro Fittipaldi, até falando sobre o Grosjean, o problema dele não foi nem a estratégia, foi que ele na primeira parada ele teve um problema com o pneu traseiro, e ele ficou mais tempo parado, né, então teve essa questão. E você já tocou, Gustavo Frigoto, tivemos 2 safety car, um Big One, basicamente, ali, né, o Newgarden escapou, depois veio o Hunter Ray, veio o Felix Rosenqvist, né, voando ali, né, foi até uma cena assustadora, o Rosenqvist voando ali, depois de bater. Também tivemos outros pilotos envolvidos, o Max Chilton, o Colton Herta, né? Então tínhamos ali pelo menos 2 pilotos que podiam brigar por essa prova, né? Basicamente ali o Colton Herta e o Joseph Newgarden, né? Atrapalhou, né, o andamento da prova. Podíamos ter uma prova mais emocionante no final do que já foi, né? Foi uma prova bem legal, né? Pois tem gente que gosta do acidente, né? Para as pessoas que gostam do acidente, essa foi a emoção da corrida, digamos assim, esse mini Big One, né? Porque a gente vê Big One tendo 10, 15 carros, a gente teve aí 6 a 7 carros envolvidos, nenhum com acidente tão forte assim, graças ao bom Deus, e isso mudou a dinâmica da prova, realmente possibilitou essas estratégias diferentes, essas estratégias de economia e consumo, e isso tirou grandes nomes da prova já no começo, né? Isso que foi muito interessante, já tem grandes nomes com preju, caso do Newgarden, que foi o cara que errou ali em primeiro lugar, parece que ele estava com uma calibragem muito baixa para o começo da corrida, e acabou ocasionando o acidente ali, claro que não intencionalmente, mas uma galera pegou ele ali, o Rosenqvist, o próprio Jimmy Johnson, uma galera da pesada. Daria um filme para a sessão da tarde aí, esse acidente envolvendo vários carros indicados. João Raiva, até falando em filme da sessão da tarde, né? No primeiro fica a pergunta, você assistiria esse filme? Interrogação. E a segunda pergunta é em relação à bandeira amarela, ali logo o seguinte, né? O Jimmy Johnson escapou desse acidente, né? Foi incrível até a forma como o Johnson escapa, mas logo depois ele roda e o Jimmy Johnson, né? Acho que o mais legal dele nessa prova do JJ foi a humildade dele, né? Ele se classifica aí na 23ª posição e ele ainda fala, gente, eu não fui o último, né? Esse foi o grande vitória do Jimmy Johnson, né? Ele comemora isso. Né, o Jimmy Johnson sabe da realidade, né? Essas dificuldades que o Jimmy Johnson teria nesse carro de Fórmula Indy estavam mais do que evidentes, né? Como que você viu essa estreia do Jimmy Johnson e também se você assistiria o Big One da pesada da IndyCar? Eu assistiria porque estamos ainda carentes de produções sobre automobilismo, temos algumas, mas é sempre bom ver coisas aí relacionadas ao esporte. E o Jimmy Johnson realmente foi um cara que veio com muita humildade, querendo aprender, indo aos poucos. Como você falou, ele comemorando que ele não ia largar em último, comemorando também, com certeza agora que
ele não terminou em última corrida, e você vê que, apesar de, obviamente, ele ainda ter muitas coisas aí para evoluir, de uma categoria bem diferente do que a que ele estava, do que ele se acostumou, e também pela idade já que ele já tem, que acho que são 45 anos, se eu não estou enganado, mas ao mesmo tempo ele tem o talento, porque ninguém é 7 vezes campeão de uma categoria como a NASCAR, de uma categoria com esse reconhecimento à toa. Então a gente viu que ele tem o traquejo do piloto bom, do piloto que ele já conseguiu fazer voltas num ritmo bom, num ritmo forte, que são coisas que podem animar aí para ele fazer uma temporada relativamente interessante aí para ficar no meio do grid, pelo menos. Não vai brigar, obviamente, por título, talvez nem top 10, mas para fazer uma temporada digna. E o nosso Jimmie Johnson realizando esse sonho de pilotar na Indy. Exato. Vou aqui para o Frigoto fazer a última participação dele. Como que você viu aí essa estreia do Jimmie Johnson, Frigoto? Né, a gente estava numa expectativa semana passada, a gente até falou, mas realmente é muita diferença, né? Uma coisa é para um piloto que saísse jovem do mundo da NASCAR, né? Por mais que ele não tivesse nenhum contato com Fórmula, o piloto que é jovem, ele consegue se adaptar às coisas mais rápido, né? O Jimmie Johnson já está com porte físico, já está com um reflexo um pouco mais avançado por causa da idade. Por mais que ele seja campeoníssimo, ele não está acostumado, tem um monte de coisa que ele vai ter que se adaptar e que é um desafio novo para ele. A gente vê a entrada do Jimmie Johnson como algo completamente midiático mesmo, porque em termos de desempenho não dá para cobrar. O cara já é o piloto mais velho do grid, né, se não me engano, que correu nessa corrida, e ele está tendo que aprender tudo do absoluto zero. Então a gente não pode cobrar nada dele nesse sentido. Ele vai ter que pegar a quilometragem, vai ter que ficar pianinho na corrida dele e esperar fazer alguns pontinhos, ter experiência, porque eu realmente acho que ele não vai conseguir, pelo menos nesse ano, fazer algo especial. É isso então. Então, enquanto a gente espera aí ver se o Jimmie Johnson vai vingar, o que mais tem por vir aí na IndyCar. Semana que vem a Indy volta em St. Pete, né, a prova domingo, 1h da tarde, horário de Brasília, para todo mundo ficar ligadinho. Quem vai nos deixar agora é Gustavo Frigoto. A gente está gravando isso aqui na noite de domingo. Gustavo Frigoto vai ter que acordar às 2h30 da manhã para ir para São Paulo já resolver as coisas da prova da semana que vem. Gustavo, obrigado por participar aqui com a gente e deixa só uma palhinha de como está a sua expectativa para essa estreia da Stock Car lá em Goiânia. Né, a gente tem um podcast já gravado com você, que você fala tudo, né? Do que você sente no seu coração dessa estreia na categoria. Mas obrigado por participar aqui com a gente e deixa aí só a palhinha para a semana que vem. Caindo a ficha, né? Caindo a ficha agora, literalmente, que eu tô na Stock Car e que eu vou enfrentar como Hulk, Felipe Massa e Tony Kanaan, que são caras que são meus ídolos, que eu aprendi a pilotar um pouco estudando a tocada dos caras. Então, é muito legal isso, o carro está pronto, a equipe está pronta, a gente espera que tudo funcione. Primeira coisa que a gente espera, né, que tudo esteja certinho no carro, que a posição esteja boa, que eu me sinta confortável no carro para daí conseguir buscar algum desempenho já. Mas vai ser muito louco, porque é pouco tempo de treino, começa o fim de semana na sexta-feira nas pistas, e no sábado eu já vou para a classificação, e um carro que eu nunca andei na vida. Então eu vou ter que me adaptar muito rápido, quero muito a torcida de todo mundo, me apoia no push, pelo amor de Deus, que para um novatão na categoria que nem eu vai fazer muita diferença esse push, e a gente vai junto aí a temporada inteira, se Deus quiser. Então valeu, Gustavo, sucesso. Semana que vem estaremos igual louco, voltando lá no Fan Boost. Lembrando que o Gustavo Frigoto disse que se ele ganhar, ele vai fazer um xadrez verbal aqui nos Zonas de Ultrapassagem, falando tudo sobre a geopolítica internacional. Então, Gustavo Frigoto, valeu, sucesso lá em Goiânia. Nós seguimos daqui agora, eu e meu amigo João Rai. Boa noite, bom soninho para você. João Rai, hora de falar sobre MotoGP, né, enquanto o Gustavo Frigoto se retira aqui da sala. MotoGP que teve prova em Portimão, aí pertinho de você, né? Tivemos o retorno de Marc Marquez aí após 9 meses, né, um retorno emocionante, né? O pessoal ainda ficou ali, putz, será que vai sentir dor no braço? Né? Que ele estava chacoalhando o braço ali antes da classificação.
né? Parecia que estava ficando de molinho, pá. E nós tivemos na prova grandes performances, grandes quedas, uma prova marcada por muitas quedas. E Fábio Quartararo venceu mais uma. O francês e a Yamaha, né, em si estão alucinantes, mas pro título francês, a gente vai falar sobre isso mais já. Venceu a prova. Segundo lugar para Francesco Bagnaia, que também fez uma prova espetacular, um grande final de semana do Bagnaia. Terceiro lugar para Juan Mir, o atual campeão aí, chegando no seu primeiro pódio na temporada. Quarto para Franco Morbidelli, que enfim apareceu por ali. Quinto lugar para Brad Binder, da KTM. Sexto lugar para Alex Espargaró, da Aprilia, que está sendo um grande destaque positivo dessa temporada, grande surpresa. Sétimo para Marc Marques, da Honda, chegou no sétimo lugar aí, nosso Marquito Marques. Oitavo lugar, Alex Marques, o irmão da equipe satélite da Honda. Nono lugar para Enea Bastianini, né, o piloto aí da VR46 está dando o que falar, atual campeão da Moto2. Décimo lugar para Takaki Nakagami, que se espatifou nos treinos livres e voltou a tempo aí para fazer uma grande prova. 11º lugar para Maverick Vinhares, olha só, ainda chegou em 11º Vinhares, hein? 12º lugar para Luca Marini, 13º lugar para Danilo Petrucci, da KTM Satélite, 14º lugar para Laurent Salvador. O Salvador não chegou em último, Brasil. Ele fez 2 ultrapassagens ainda durante a prova. Que atuação do Salvador, espetacular, como já diria o outro, da Aprilia. E 15º lugar para Lecuona, da KTM Satélite. 16º lugar, né, o Miguel Oliveira, da KTM. Miguel Oliveira, que teve uma queda e voltou mais para frente. Quem caiu, quem não completou a prova foi o Johan Zarco, da Pramac, o Alex Rins, da Suzuki, o Valentino Rossi, da Petronas, Jack Miller, da Ducati. Jack Miller tá devendo demais, hein, meu amigo? E Paul Espargaró, da Honda. Lembrando que nessa prova o Jorge Martin nem foi para a pista. João Rai, seus destaques, essa vitória do Quartararo. O Quartararo, igual semana passada, né? Ele deu aquele susto, ele caiu no grid, né? Não que caiu na pista, mas ele largou na pole. Ele não era o pole, né? A gente tem que deixar isso claro. O Bagnaia, né? Fez uma volta espetacular, ia conquistar a pole, só que ele perdeu a pole porque justamente na volta dele rápida, o Miguel Oliveira caiu. Foi, né, decretada uma bandeira amarela no setor, e ele ignorou a bandeira amarela, ele não viu e acabou tendo a volta anulada, então perdeu a pole. O Quartararo, ele caiu de rendimento, chegou a perder algumas posições, né? A gente viu o Rins largando muito bem, né? Indo lá para cima, brigar pelas primeiras posições, o Zarco também indo lá para cima. O Quartararo venceu, e na hora que parecia que a gente ia ter uma disputa entre o Rins e o Quartararo, o Rins fez o favor de cair. E aí, como que você viu essa vitória do francês, que tá vindo muito forte para essa temporada? Pois é, o Quartararo vem bem, a gente imaginava que ele pudesse fazer uma temporada boa. No passado foi aquele meio fogo de palha ali, no começo foi bem, depois acabou desandando, mas parece que essa ele vem com mais consistência, esperamos assim. Mas ele, como o Saf falou, acabou caindo ali para quinta posição, depois foi se recuperando, foi subindo, também contou aí com os abandonos, o Zarco e o Rins aí colaboraram com ele para ele já ganhar posições também, então foram adversários que acabaram já saindo aí no começo da prova, e foi depois com muita consistência não sendo atacado, ganhou com 4.8 segundos de vantagem para o Bagnaia, que, como o Saf disse, tinha feito o melhor tempo, tinha feito o recorde da pista, mas acabou perdendo aí com a punição e largou só em 11º. Então também outro concorrente que poderia brigar mais próximo, mas também, né, contou aí com o desempenho muito constante, não sofreu os ataques da Ducati ou mesmo da Suzuki. Conseguiu realmente mostrar que a Yamaha vem aí com mais constância. A etapa do Qatar talvez tenha escondido um pouco aí os desempenhos, e aí vem bem a Yamaha, e acho que para a sequência vem como o fortíssimo candidato aí ao título, o nosso Quartararo. Vamos ver se mantém essa constância aí o nosso francês parça do Neymar. É isso, né? O Quartararo vindo muito forte, pelo visto o psicólogo foi muito bom para ele, né? Quer dizer, vamos torcer, né? Foi o que eu pontuei no podcast semana passada, né? Ele ganhou as 2 primeiras etapas ano passado, obviamente deu aqui na terceira e a segunda vitória dele. Ainda não dá para falar muita coisa, né? Ainda temos que esperar, mas ele já ganha um desempenho muito bom, e ele ganha também uma questão que foi muito importante para a hora da prova, né, João? Essa gordura na classificação do campeonato, por justamente o Rins, o Zarco, né, que era o principal adversário dele, o Zarco, que chegou como líder aí, né, no começo dessa corrida, caíram, né? Faltou ali aquela questão de consciência, né? Porque um ponto, né, que foi bem abordado é que o Mir é o maior exemplo disso, né? O Mir sabia ter calma, e que aconteceu com o Mir foi campeão, né? Então, faltou um pouco de cabeça, né, para esses outros pilotos, né? O Rins havia tentando forçar para chegar no Quartararo, podia chegar, né? Eu, na minha sincera opinião, achava que ele chegaria, mas forçou demais, né? Faltou um pouco de calma ali para ele e pro
Zarco para criar uma disputa maior ali por essa ponta do campeonato, não é mesmo? Exatamente. A gente falou insistentemente ano passado sobre a constância, sobre estar sempre entre os primeiros, estar sempre nas pontuações mais altas, que foi a coisa que o Juanmir fez, o famoso João Mir na transmissão, fez no ano passado, e o Quartararo conseguindo nessas 2 etapas, mesmo não tendo vencido na primeira, mas conseguiu ter esse belo resultado. Se o Zarco tivesse ficado ali na posição que ele estava, seria obviamente uma disputa mais apertada, mas já abriu aí 15 pontinhos na liderança, o Bagnaia em segundo, que até é uma surpresa, mas vamos, né, com calma, porque a gente já vai falar aí pra frente, Saf provavelmente vai puxar essa pauta, porque temos aí um piloto que voltou, o número 93, que eu acho que ele que pode ser talvez esse forasteiro aí na briga com o Quartararo. Exato, só para pontuar aqui, né, o Quartararo tem 15 pontos de diferença, mas é 15 pontos de diferença pro Bagnaia, né, porque o Bagnaia, o vice-líder, e aí o Zarco, que tá na 4ª posição, tem 40, e o Rins, que tava ali, tá com só 23, ou seja, faltou um pouco de cabeça, faltou um pouco de calma, né, para esses pilotos, para eles conseguirem trabalhar melhor, né. E agora vamos falar sobre o grande atrativo dessa semana, né? A volta do Mark Marques, a tão esperada, tão sonhada volta do Mark Marques. Eu acho que ele sentiu bastante essa questão do retorno, né, João? Porque ele larga ali na 7ª posição, larga muito bem, né? Consegue ali logo de cara subir para 3º, mas logo depois vai perdendo rendimento. Ali pesou, né? Os 9 meses parado, né? Ele consegue ganhar posições ali, porque ele cai para 9º, mas fica em 7º, justamente por conta do abandono do Zarco e do Rins, né? Que os pilotos estavam na frente dele. Até mesmo o Jack Miller também, que estava na frente, chega a cair. Mas como que você viu aí esse retorno do Mark Marques, que saiu chorando, né, depois da prova, certamente de emoção, porque foram meses, né, um período muito complicado da vida de um cara que é consagrado dentro da categoria. Exatamente, um dos maiores campeões da categoria, que vinha dominando e aí fica parado 9 meses, perde um campeonato do ano passado que ele era favorito, e aí chega com várias complicações e fazendo várias cirurgias, e parece que não voltava e perdeu já a primeira etapa também. Ficaram muitas dúvidas e ele foi liberado agora para essa etapa de Portugal, e o que deu para perceber de desempenho dele é que ele ainda é um cara extremamente talentoso, um cara que consegue extrair muito da moto, mas eu ainda imagino que o braço dele foi o que complicou mais esse desempenho, porque a gente viu na qualificação que ele fez a primeira volta para classificar ali pro Q2, né, para Super Pole na MotoGP, e ele fez aquela volta, beleza, classificou, e quando foi para essa volta para a briga pela pole position, a maioria dos pilotos fez 2 voltas mais fortes, 2 sessões ali, mais ou menos parecido com o que acontece na Fórmula 1 também, que fazem 2 voltas mais lançadas, e ele só optou por uma volta lançada na parte final. Então, como o Saf falou brincando que ele balançava o braço ali, balançou bastante, então mostra que ele não estava 100%, estava sentindo o braço e talvez, né, sentindo dores ali durante a corrida com um período maior, quase 1 hora de prova. Foi algo que ele sentiu mais e não conseguiu extrair o máximo de desempenho que ele poderia extrair, mas ainda assim conseguiu o que ele conseguiu na prova. Um 7º lugar é um belo resultado para quem teve todas essas intempéries, todos esses problemas físicos. É impressionante o que o Marques consegue tirar, então ele estando 100% é para os adversários já se amedrontarem, já ficarem preocupados, porque é um cara bem diferenciado. Exato, a gente fica aí no aguardo que o Marquito Marques poderá nos entregar aí nas próximas provas, né? Teremos aí várias etapas, são 20 provas aí até o final da temporada, ou seja, tem corrida pra dedéu aí pro Mark Marques se recuperar e chegar. 20 provas não, né, meu amigo? São 16 confirmadas, podemos entre mais 2 que estão em aberta na Argentina e nos Estados Unidos, mas são provas aí pro Mark Marques crescer no campeonato, e muito bem, ele já mostrou isso, né, que tem potencial, né, tem força no braço mesmo, por mais que esteja complicada a situação, mas podemos ali esperar. Também um destaque da prova, né, para finalizar aqui a MotoGP, tivemos se o Rins e o Zarco tiraram a briga da vitória, teve até uma brigazinha legal ali pelo pódio, né, com o Bagnaia, o Mir e o Morbidelli terminando no trenzinho, né, fica só esse ponto positivo. Também Brad Binder, enfim, fazendo uma corrida boa, a KTM conseguindo um resultado bom que estava devendo,
Alex Espargaró novamente fazendo boa corrida com a Aprilia. Enea Bastianini, como eu destaquei, também terminando no top 10. Esses pilotos do Valentino Rossi tão melhores que o patrão, ou seja, então dá para esperar aí bastante coisa legal aí dessa galera. E também, obviamente, nosso glorioso Lorenzo Savadori, que conseguiu ultrapassar o Viñales. Cara, João Rai, só para fechar, cara, o que dá para esperar do Viñales, cara? É incrível, velho, é incrível. O cara ganha a primeira prova com consistência, faz a melhor corrida da carreira. Na primeira prova, a gente tem que destacar, foi a melhor corrida da carreira do Maverick Viñales. Falou, opa, sinal ligado. Aí, semana passada, foi aquela prova meio... né, caiu, o Quartararo se recuperou e ele não. E aí hoje ele larga já numa 12ª posição, né, já larga numa posição bem cômoda e consegue cair para 20º logo na primeira volta e consegue ganhar uma ultrapassagem do Lorenzo Savadori. Cara, por mais que ele tenha se recuperado e terminado na 11ª posição, fica cada vez mais difícil defender Maverick Viñales. Pois é, ele conseguiu aquela vitória que a gente ficou, será que esse ano ele retorna aí a briga pelo título? Mas com essa prova aqui em Portugal, olha, triste. E até a posição, assim, 12º, logicamente não é uma posição muito favorável, mas ainda é uma posição que proporciona um desempenho bom na MotoGP. Como a gente falou aí, tivemos abandonos de pilotos na ponta, temos aí probabilidades de ultrapassagens maiores do que temos no automobilismo, então era uma posição que dava para conseguir alguma coisa melhor e o Viñales foi lá e caiu para o último lugar praticamente e sofreu ali com o pessoal, sofreu com o Salvador, que o Saf falou, então, pelo amor, né? Complicado, não dá para passar tudo isso, e ainda com uma moto que não é uma moto ruim, né? Então tudo isso aí acumula como um fator negativo pro Viñales, que tá devendo novamente no mercado. Exato, só para destacar aqui que o Viñales, se todo mundo que quebrasse, caiu, continuasse na prova, o Viñales não pontuaria, né? Ele tava fora da zona de pontuação até ali que veio o Rossi, o Rins e o Zarco caírem, daí ele subiu, mas pelo amor de Deus, cara, tá complicado. Ele que chegou a ficar em último, né? Nós tínhamos 21 motos, né, nessa corrida, então quando o Lorenzo Savadori passa ele vai cair para 21º. Depois ele começa a recuperar, passa o Savadori, passa o Petrucci, depois passa o Marini, né? E o Lecuona também. O Miguel Oliveira ele passa porque o nosso português, né, que foi a grande atração do ano passado, criou uma expectativa aí, João. Você conseguiu ver alguma coisa aí? O pessoal ficou muito decepcionado com essa queda do Miguel Oliveira. Ele caiu também na classificação, né? Caiu na prova, ele tinha um recorde da prova, então tinha muita gente com expectativa nele. Como que foi aí essa prova do Miguel Oliveira, que nem de perto foi o que ganhou aquela prova de forma magistral no ano passado? Tinha uma expectativa, eu não vi muitas coisas assim falando, acho que diminuiu um pouco também porque o começo da KTM não foi aquelas coisas nas 2 primeiras corridas, então agora para Portugal não veio da mesma maneira que tinha no ano passado, de que ele era um pouco mais surpreso do que esse ano. Então acabou, acho que não criando tanto, mas uma notícia que eu vi foi que ele falou que ele preferiu não voltar depois de ter caído, porque ele ficou muito envergonhado ali com o povo, que ele não queria trazer essa tristeza, mas ele tinha rodado, já tinha dado errado, né? Não tinha muita diferença, assim, na minha visão, assim, de ele continuar ou não continuar, mas enfim, é o que ele achou ali melhor fazer, mas acabou, não é uma decepção, porque eu acho que as pessoas sabem que ele não tem essa condição, assim, de ser campeão, mas logicamente abaixo do esperado, com tudo que ele fez ano passado, e você falou aí, ganhando prova e tendo ainda a melhor volta na corrida. Exato, o Miguel Oliveira que não voltou na classificação, mas hoje ele voltou, né? Ele cai, levanta e vai para terminar a prova. E falando em questões portuguesas, cabe aqui não deixar de esquecer Fábio Quartararo comemorando a vitória a lá Cristiano Ronaldo, né? Parando a moto e fazendo o famoso xi. E também o fato que, mesmo em Portugal, o torpedo da Ducati também funcionou ali umas horas que o Zarco estava disputando posição com o Mir, né? Fica esse ponto. Classificação do campeonato completa aqui para você, meu caro ouvinte. Quartararo líder com 61 pontos, Francesco Bagnaia o segundo com 46, Maverick Viñales é o terceiro ainda com 41, quarto Johan Zarco com 40, olha aí o prejuízo do Zarco ter caído nessa prova. Juan Mir já é o quinto com 38, é comendo as beiradas e já vai crescendo. Alex Espargaró é o sexto com 25, Alex Rins o sétimo com 23, oitavo Brad Binder com 21, Enea Bastianini é o nono com 18, cara, que performance do Bastianini. 10º Jorge Martin com 17, mesma pontuação do Francesco Morbidelli da Petronas. 12º Jack Miller com 14. Esse aqui pra mim é a decepção da temporada, o carro piloto da Ducati, que todo mundo esperava que ele fosse o cara que estivesse brigando lá em cima.
13º pós-Espargaró da Honda com 11, o Mark Marques já é o 14º com 9, ou seja, já tá ali na cova do pós-Espargaró, já é quase o melhor piloto da Honda na temporada. 15º Alex Marques, também da Honda, só que da Satellite com 8, um pontinho atrás do irmão. Stefan Bradley, que foi o piloto que substituiu o Mark Marques nas primeiras etapas, tem 7. Nakagami tem 6. 18º Luca Marini com 4, mesma pontuação do Valentino Rossi, os irmãos estão juntos nessa questão. 20º lugar para Miguel Oliveira com 4 pontos. 21º Danilo Petrucci da KTM Satellite com 3. Lourenço Salvadori da Aprilia com 2 pontos. Não é o último lugar do campeonato. Iker Lecuona, esse sim é o último da KTM Satellite da Track 2 com 1 ponto apenas. João Rai, o que você quer falar aí sobre essa classificação que chamou a atenção, que fez você levantar a mão enquanto eu falar? Eu só ia lembrar que o Jorge Martin se machucou, se acidentou e quebrou o braço, tá lá no hospital. E até não correu na prova de hoje. O Saf estava perguntando até no nosso grupo no WhatsApp por que tava com um piloto a menos, e é porque o Jorge Martin acabou ficando fora. Então pode ser que tenhamos provavelmente aí uma substituição do Jorge Martin, mas eu não sei também a gravidade aí do acidente dele, mas acho que é para ficar um pouco mais de tempo afastado e que ele não faça igual Mark Marques e volte na louca. Exato, vamos ficar na guarda. Jorge Martin, que foi um grande piloto nas primeiras provas, que a MotoGP volta daqui 2 semanas em Jerez, né, no dia 2 de maio, e fica o destaque que volta a Moto E com Eric Granado. Eric Granado que tá voando, meu amigo, voou nos testes pré-temporada, e ele também voou lá na Superbike espanhola, onde ele chegou na 3ª posição em uma das 2 provas. Na outra ele caiu, né, o Eric Granado precisa ter a cabeça mais calma. Tomara que ele venha com a cabeça calma e consiga esse título que ele merece. Ele é um piloto com muita performance. Só para pontuar aqui, Moto 2 e Moto 3. Na Moto 2 a gente teve a vitória do Raul Fernandes, né, um piloto espanhol que veio aí da 3ª prova da categoria, ele que subiu na Moto 3. É um cara com muito potencial, que o pessoal já tá de olho, né? Tem muito potencial aí para essa temporada, tem muita gente de olho nele, então uma grande vitória, que já vinha aí de grandes performances, e ele é o vice-líder do campeonato, né, com 52 pontos. Remy Gardner é o líder com 56, e Sam Lowes, que nas 2 primeiras provas é o terceiro com 50, ou seja, Sam Lowes aí já dando uma brecha, ele que não completou nem a primeira volta nessa prova, então Sam Lowes ficou uma decepção aí nessa prova em Algarve. E na Moto 3 a gente teve de novo, a vitória de Pedro Acosta, cara. Esse cara é espetacular, 17 anos pro guri, né, 17 anos, e ele já ganha a 2ª prova, na 3ª corrida dele, né, na outra ele ficou no pódio, é um espanhol maravilhoso, então já dá para esperar muita coisa dele. Denis Foggia da Itália foi o 2º, e Andrea Migno, também da Itália, foi o 3º. A classificação da Moto 3 tem o Pedro Acosta, obviamente, na liderança, né, ele que tem 70 pontos, o Raul Mazia, que é o 2º, tem 39, é quase o dobro já. Que cara espetacular que é o Pedro Acosta. E o 3º colocado é o Daryl Binder, que é o irmão do Brad Binder, com 36 pontos, empatado com o Nicola Antonielli, italiano, também lá do time de meninos do Valentino Rossi. E agora, para passar a régua na nossa pauta, né, João Rai, vamos falar agora sobre a Stock Car. Nosso Gustavo Frigoto teve que ir na Nara exatamente por conta dela, mas ele está pronto para correr semana que vem em Goiânia. E vamos fazer aqui um pouquinho, né, de perspectiva da temporada. Temos o grid já completo com 30 carros, né? Vou passar aqui o grid completo para vocês. Ainda cabem 2, né? Só falta 2 carros aí na Stock Car Pro Series, que é o nome oficial da Stock Car. Então vamos falar aqui por equipe. A Blau Motorsports tem Alan Kundayi e Diogo Nunes, né, na sua equipe principal. Tem uma equipe secundária que vai correr o Christian Hahn, né, ele que também é novato. Na Cavaleiro Sports temos Denis Navarro e Marcos Gomes. Na Crow Racing temos Cacá Bueno e Beto Monteiro aí chegando diretamente da Copa Truck, ele vai correr as 2 categorias. Na Eurofarm RC temos Daniel Serra e Ricardo Maurício, esse time já consagrado. Na Full Time Bassani temos Rafael Suzuki e Tony Canaan, olha só, vindo aí diretamente da IndyCar. Na Full Time Sports temos Matias Rossi e Rubens Barrichello. Na Ipiranga Racing, Thiago Camilo e César Ramos. Na KTF Sports temos Lucas Foreste e Guilherme Salmas. Na KTF Racing, né, uma outra equipe que tem um produto único, tem Pedro Cardoso. Na MXPK Sports, a nova equipe da Stock Car, né, do Nelson Piquet, temos o Nelson Piquet e o Sérgio Jimenez. Na Chalve Power temos Galide Osman e Attila Abreu. Na SM Motorsports temos Ricardo Zonta e Bruno Batista. Na Lubrac Podium, Stock Car Team, que belo nome, temos Júlio Campos e Felipe Massa. Na Hot Car temos Tuca Antoniazzi e Felipe Lapena. Na Matheus Vogel Motorsports temos o Gabriel Casagrande. E na RCF Racing, o piloto mais importante dessa categoria, Gustavo Frigoto, o homem que o Brasil está ansioso para ver nas pistas. João Rai,
Qual é a sua expectativa aí? Vários pilotos novos, né? Pilotos novos de destaque, né? Como o caso de Tony Kanaan, Felipe Massa. Eu dou muito destaque pro Beto Monteiro, né? Beto Monteiro que já correu algumas etapas da Stock Car anteriormente, mas nunca fez uma temporada completa. Dá pra esperar muita coisa legal aí dessa temporada da Stock Car, né, meu caro Joãozito Raijin? Exatamente, Gabrielzito, Salafzito. Eu acho que é uma das melhores temporadas dos últimos tempos da Stock Car em nível de pilotos, porque a gente tem aqui, vou até tentar fazer as contas aqui, ó, o Nelsinho Piquet, temos o Rubinho, temos o Ricardo Zonta e o Felipe Massa, que passaram pela Fórmula 1. Aí tem o Tony Kanaan, que passou na Fórmula Indy, já são 5. Mais os outros que já correram no automobilismo europeu ou que correm ainda. E além dos campeões da Stock Car aí, que temos vários correndo ainda. Então é uma categoria que está num nível altíssimo. O nosso Gustavo Fregoto vai encontrar uma categoria muito equilibrada e que a gente com certeza vai ter provas muito boas num formato bem parecido com o do ano passado, mas eles vão dar uma poupada nas datas, 10 datas mais 12 etapas, com etapas acontecendo no sábado e no domingo, em alguns casos. Então a gente pode ver aí que vai ser uma temporada interessante, com, acho que mais consolidada essa coisa dos 2 carros também, que não tinha fazia algum tempo, e aí ano passado foi um pouco de manter, de ver como que ia funcionar de novo com a Chevrolet e com a Toyota, e deu certo no final das contas. Os carros ficaram bem equilibrados e teve essa disputa bem legal. Então acho que para esse ano 2021 vai ser melhor ainda. E acho que tudo de melhor aí que possa acontecer, com mais organização, de já ter essas datas definidas, apesar da pandemia ter atrasado o começo, mas ainda assim as etapas seguintes estarem com as datas já bem colocadas, que era uma coisa que a gente já tinha dito, que a gente ano passado não sabia quando ia ter prova da Stock Car. O Gustavo às vezes falava pra gente, ó, vai ter prova tal dia, vai ter prova tal dia, em tal pista. E a gente não sabia direito como que ia acontecer, então é muito bom que isso tenha nesse ano, então é pra gente imaginar que seja uma temporada equilibradíssima e difícil de ter um prognóstico assim de campeão. Obviamente aí os últimos campeões, o Ricardo Maurício, o Daniel Serra, que são aí da mesma equipe, inclusive, né, Sof, que aparecem aí como talvez os favoritos, mas ainda assim é complicado de ter uma previsão muito precisa, mas com certeza iremos ter aí muita diversão e emoção. Tem esse destaque que a Stock Car ela é complicada de você prever favorito, porque ano passado, nas primeiras etapas, ninguém daria que a equipe do Meinha, né, a Eurofarma, com o Daniel Serra e com o Ricardo Maurício, chegaria tão forte na etapa final. Então, mesmo que a gente fale depois de 3 provas, o favorito é tal, vai ser complicado. Também fica aqui o destaque do nosso Gustavo Frigoto, muita força e muita luz para ele que vai precisar. Só para passar aqui pro pessoal, né, sobre essas provas, a gente vai ter 12 etapas no ano, 10 serão realizadas no domingo e 2 acontecerão no sábado. Só que cada etapa será formada por 2 corridas, né? Uma de 25 e outra de 20. E o grande destaque dessa etapa é que os carros não vão parar no grid, né? Para relargada, né? Vai acontecer assim: o carro vai terminar a primeira prova, eles vão dar uma volta de alinhamento e aí vai inverter o grid nessa volta, né? O piloto passa para 10º, vai ali em movimento passar para primeiro. Né, vai ter o grid invertido para essa segunda prova, como acontece já na categoria entre os 10 primeiros, só que o grande destaque é que não vai parar e relargar, né, vai movimentar meio Copa Truck, né? A Copa Truck já faz isso, né? Já altera ali durante a volta de realinhamento. Também tem o destaque aqui por descartes, né, que foi algo que ano passado foi algo que chamou a atenção, e nessa temporada serão 4 descartes permitidos, né? Então vai ser bem interessante ver como isso vai afetar a categoria. Também, falando aqui um ponto de pontuação, né? A primeira prova vai ter a pontuação maior, né? São 30 pontos para o vencedor, 26 para o segundo e 22 para o terceiro, e chegando até o 20º colocado, ganha 1 ponto. E na duração mais curta, 24 para o primeiro, 20 para o segundo, 18 para o terceiro, e também chegando até o 20º com 1 ponto. E também, para fechar aqui essa questão de regulamento, tem o lastro, né? O lastro do sucesso, que também foi um grande ponto de debate no passado, né? Muita gente questionando, reclamando. Em 2020 tinha até o 5º colocado e agora vai até o 6º aí, ó. O pessoal tava pedindo para sair e ficou ainda mais, né? 30 pro primeiro, 25 quilos pro segundo, 20 pro terceiro, 15 pro quarto, 10 pro quinto e 5 quilos para o sexto. Ou seja, é o troféu bigorna, né? Que a galera apelidou, né? Que corre ali com uma bigorninha para elevar o peso do carro. E também o pit stop, né? Será feito somente na corrida 1 da etapa, né? Não precisará fazer pit stop nas 2 etapas. E também ficou destaque do fan push, né? Não fan boost que eu falei, é fan push, né? Vamos lá votar no site da Stock Car pro Gustavo Frigoto. Vamos encher aquele site lá, ficar né? Pegar a metralhadora, como já diria aquela bela música de carnaval, e as que comandam vão no trá.
como já diria Vingadores, né, que é o nome daquela grande banda baiana que lançou esse grande sucesso que impera nas nossas mentes até hoje. E é isso, né, João Rai? Fechamos aqui o nosso Zona de Ultrapassagem. Lembrando só um destaque, né, a gente vai ter a Stock Light também acompanhando as etapas. O Gustavo Frigoto foi o único piloto da Stock Light que subiu para a Stock Car do ano passado, né? E a gente tem os destaques, né, com Pedro Ribano, atual campeão, Sivan Pen, Zezinho Mutiati, Rafael Teixeira, Pedro Ferro, Felipe Papazicis, que era o companheiro de equipe do Gustavo Frigoto, Arthur Laich, né, tem aí vários pilotos, Felipe Batista, que foi mantido na KTF. Fica aí esse destaque aí para a Stock Light também, que a gente vai ficar de olho. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast 46 aqui do Zona de Ultrapassagem. Lembrando você para seguir a gente no Twitter, @Zona de Ultratest, seguir a gente no Instagram, @Zona de Ultrapassagem, se inscrever no nosso canal no YouTube, né, ativar o sininho das notificações, deixar o seu joinha nos vídeos, acompanhar, a gente solta podcasts e vídeos especiais. Já disse no Bloco 1, tô muito empolgado pro vídeo da NASCAR que eu ainda não gravei, mas tenho certeza que ficou show de bola. E também para você se inscrever aqui nos nossos agregadores de podcast que estamos disponíveis. Estamos no ar no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Break, Radio Public, Anchor e Podcast Go. Esse que você está escutando agora, não sei qual desses é. Não se esqueça de se inscrever e deixar coração, joinha, like, florzinha, o que você puder para biscoitar a gente. E também lembrando que temos nosso grupo no Zap. Se você quiser entrar, é só mandar uma DM pra gente no Twitter e no Instagram, que a gente te adiciona lá. E você é feliz com a gente, não é mesmo, João Rai? Seu destaque final aqui do nosso podcast 46. Exatamente, apareça lá no grupo que esse final de semana chovemos de comentários aí sobre as mais diversas categorias. E semana que vem estamos de volta aí com mais coisas, com mais categorias, já falando de Stock Car, então vai ser muito legal. E também não esqueçam, faremos aí campanha, logicamente, durante a semana para vocês votarem lá no Gustavo Frigoto no FanPush. Então é isso aí, fiquem com a gente, não esqueçam aí de compartilhar por todas as redes sociais possíveis e impossíveis o nosso Zona de Ultrapassagem. Fortíssimo abraço. É isso aí, lembrando aqui, velho bordão, né? Não compartilhe fake news, compartilhe o link do Zona de Ultrapassagem, repasse aí pra frente, leve a nossa palavra sobre automobilismo adiante. E muito obrigado pra você que ficou até aqui. Lembrando que semana que vem não tem Fórmula 1, mas tem Fórmula E, né? Etapa em Valência, tem Fórmula Indy, tem Stock Car e tem NASCAR em Talladega. Isso não é assunto pro podcast, é pro YouTube, mas fica acreditar que, cara, Talladega é bom demais! Então, forte abraço, até semana que vem. Um beijo no coração e muito obrigado pela sua audiência. Você acabou de ouvir Are you crying? Zona de Ultrapassagem, You sound husky and beautiful. a resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Good job, Jim.